Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. E aí, tudo certo? Tudo beleza? Pessoal, nós vamos entrar agora na nossa última abordagem, a última escola da administração. É a abordagem contingencial, a escola contingencial. Professor, mas do que fala essa escola, né? O contingente de pessoas seria mais ou menos, pessoal. A gente tem que analisar tendo em vista a nossa última escola, que foi a abordagem sistêmica da administração, onde os sistemas estavam interligados. E a gente começou a dar uma olhada em ambiente externo, ambiente interno, o que isso pode influenciar na empresa. Então vamos lá, continuando aí com a nossa abordagem contingencial. Lembrando, essa é somente a primeira parte, tá? É o vídeo 1 da primeira parte da abordagem contingencial. E a abordagem contingencial, ela fala para a gente, primeiramente, fazendo essa dualidade entre o ambiente e a organização. Professor, quem influencia quem? O ambiente influencia a organização ou a organização em si influencia o próprio ambiente? E o que vocês acham, pessoal? Então, a grande questão aqui é que ambos se influenciam mutuamente. O que eu quero dizer? Você tem parte do ambiente que é influenciado pela organização, obviamente, as organizações, a sua estrutura, a forma como essas organizações se dão no mercado e como elas se constroem, elas influenciam o ambiente que vive e o próprio ambiente também por meio dessas organizações, ele propriamente influencia todas as outras empresas que estão dentro desse ambiente interno. Então, professor, o que o senhor está dizendo? Que o externo pode influenciar internamente, como internamente também eu exerço um poder sobre o externo. Ou seja, a minha própria empresa também influencia o ambiente e as suas formas de organizações. Exemplos práticos para a gente entender aí. A nossa pandemia que nós vivemos. O estado pandêmico faz com que as organizações estão adotando formas diferentes de trabalhar. Com as organizações adotando formas diferentes de se trabalhar por meio da tecnologia e videoconferência, webconferência, vídeos, o trabalho remoto, home office em si, ele acaba influenciando, mesmo que terminando a pandemia, chegando a vacina e voltando ao status normal, essa influência que as empresas, que o ambiente exerceu na influência, fez com que as empresas se desenvolvessem tecnologicamente ou tecnicamente, utilizando ferramentas diversas que as próprias empresas propuseram uma forma de trabalhar diferente no mercado. Com certeza, pessoal, vocês podem anotar isso, que essa forma ela veio para mudar o mercado de trabalho, a forma como se desenvolve o trabalho. Beleza? Passando um pouco para frente aí, a gente vai falar um pouco mais da contingência, que não há nada de absoluto na teoria administrativa. Como assim, professor? Tudo é relativo, tudo depende. Professor, como assim? Nós vimos lá na nossa abordagem sistêmica que os sistemas eles acabam se influenciando. Na abordagem contingencial, o que você tem? Você tem o todo e sempre o todo vai influenciar as partes. Logicamente, você tem a ideia da sinergia aí, que ao somatório das partes, ele nunca é maior do que o todo, porque o todo exerce uma sinergia maior. Ou seja, eu estou falando na abordagem contingencial que as empresas dependem do ambiente, bem como o ambiente depende das empresas. Ou seja, pessoal, você tem essa interconexão aonde nada é absoluto na abordagem contingencial, tudo relativizando dependendo do momento que se vive. As crises que nós tivemos, vocês teve lá, vocês já viram provavelmente,
a quebra de valores, né, da Bolsa de Valores de Nova York, você teve a crise imobiliária agora em 2008, que afetou muito o mercado financeiro, né, com várias empresas, grandes empresas quebrando, e você tem agora a crise da pandemia, que também influencia negativamente no âmbito econômico o mercado. Então você tem várias crises e cada crise ela tem um aprendizado, seja para a empresa ou para as pessoas, né, mais especificamente falando das empresas, e um aprendizado diferenciado. Você pode ter certeza, a crise imobiliária, a crise de 29, a crise da gripe, né, aquela grande pandemia que esteve de gripe, é totalmente diferente dessa crise que nós estamos tendo agora em relação à Covid-19. Então, as empresas e o mercado, eles vão aprendendo a trabalhar com essas diversas crises. Por isso que na abordagem contingencial, uma teoria mais nova, falando que tudo é relativo, tudo depende de como vai se dar a crise, como vai se enfrentar, como é que o mundo, esse mercado global, essas interconexões que a gente tem por meio da internet, como é que o mercado está preparado para enfrentar determinadas crises. Beleza? Então vamos continuar aqui na nossa abordagem contingencial e aí a gente vai para o conceito mais estrito de contingência, né? Que não tem um modelo único, igual eu já falei para vocês, sempre dependendo da interação da empresa com o ambiente externo. O ambiente externo a gente entende como mercado. O mercado ele vai ditar um pouco essa tendência das empresas. Como eu disse para vocês, o mercado ele é muito volátil e com a crise, qualquer crise, professor, o que significa ser volátil? Que qualquer crise que venha acontecer no mercado vai impactar negativamente. E aí quem que vai sofrer mais com os impactos dessa crise? As empresas pequenas, microempresários, os MEIs, microempresário individual. Por quê? Porque às vezes não tem um aporte de capital tão grande, não tem um portfólio tão consolidado para lidar com determinadas crises. As empresas grandes elas tendem a permanecer, ou seja, tendem a não falir, a não quebrar durante essas crises, beleza? Continuando aí, cada sistema organizacional funciona para uma situação específica, isso que eu já falei para vocês. Lembrando, pessoal, os chineses, né, a palavra crise no dialeto do mandarim, ela significa oportunidade. Tanto é que o povo chinês é um povo mais, né, o povo oriental, a gente entende como um povo mais sábio. Por quê? É um povo que aproveita um momento de crise para gerar oportunidade. E aí, cada empresa tem a sua situação específica. Você tem empresas que cresceram métodos de trabalho ou tipos de produto, tipos de serviço, que eles vão ser desenvolvidos durante a crise. Principalmente quando você tem produtos ou serviços sendo prestados por meio de aplicativos. E aí você tem os desenvolvedores de software que estão alavancando a sua empresa ou o seu negócio durante essa pandemia. Basta você, enquanto administrador, começar a pensar o que eu posso fazer em determinada crise para poder gerar uma oportunidade aí. Beleza? Continuando então, nosso próximo slide aí, a gente vai fazer um paralelo entre as teorias, as empresas, né, as estruturas mecanísticas e as estruturas orgânicas da organização. Antes da gente começar esse paralelo, você retoma, lá ainda em Teoria Geral da Administração 1, as organizações mecanísticas são aquelas mais pré-programadas, ou seja, onde você vai trabalhar com um conceito mais mecânico, um conceito fechado, onde você tem determinadas ordens e determinadas regras que devem ser cumpridas. A organização mecanística, ela teoricamente, no papel, ela vai funcionar de maneira correta, sem nenhuma falha. Mas a gente sabe que isso não é a bem da verdade. Então, só para a gente traçar esse paralelo aí, né, as estruturas orgânicas, hoje em dia, elas são muito mais flexíveis
né? Elas são continuamente redefinidas. Lógico, vai passando por várias crises, vários momentos difíceis de pandemia, as organizações vão se reestruturando. Uma outra diferença interessante que a gente pode falar é a questão do empowerment, é o empoderamento. Por quê? Nas empresas, nas estruturas orgânicas, pessoal, o ideal é que elas sejam cada vez mais descentralizadas e as pessoas tenham um empoderamento para tomar umas decisões diferenciadas, tomar maiores decisões. Ou seja, você tem a responsabilidade sendo delegada em vários setores dessa empresa, principalmente quando a gente fala de descentralização. Você tem uma multinacional em um determinado país e várias filiais espalhadas pelo país inteiro, com várias pessoas podendo tomar decisão. Por quê? Porque a empresa está descentralizada em sua estrutura aí. Beleza? Continuando aí, né, a ideia do todo organizacional. Por quê? Óbvio, as empresas estão descentralizadas, mas todas as decisões elas perpassam por uma estrutura. Para quê? Porque ela precisa de comunicar sempre a base com o topo da organização. Então, todas as decisões da base, nível operacional, nível tático, você deve se lembrar, elas devem estar alinhadas, devem estar linkadas com o topo da pirâmide, é o nível estratégico. A hierarquia é bem mais flexível, né? Logicamente, com o predomínio da estrutura horizontal, ou seja, o que eu estou falando, pessoal? Os cargos, eles são mais horizontalizados. Ou seja, são várias pessoas podendo tomar decisões. E aí, quando você tem uma hierarquia um pouco mais flexível, não tão verticalizada, você tem o surgimento de organizações informais. Por quê? Não organizações a nível de instituição, mas a comunicação mais informal. Por quê? Preza no interrelacionamento humano entre as pessoas. Olha, eu coloco para vocês, lembrando lá da teoria das relações humanas, pessoal. Vocês devem lembrar, principalmente por quê? Porque quando eu falo de empresas, instituições, estruturas orgânicas, eu estou falando de talentos humanos também, que constituem uma comunicação mais informal para essas empresas. Beleza, pessoal? Então, assim, nós ficamos com a nossa parte 1 aí o vídeo 1, desculpe, da parte 1 da teoria contingencial, a abordagem contingencial da administração. Até o nosso próximo vídeo.